Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom dia. O microfone está aqui, mas eu prefiro. Vamos ver. Melhorou assim? Ou assim tá bom? Tá bom. Se quiser descer também, pode. Não, eu prefiro ficar aqui. Então, fica à vontade. Muito obrigado. Vamos ver se falar desse tom de voz para mim é melhor. Porque de família italiana, às vezes a gente gosta de gesticular. Né? Dizem que se o italiano cair no mar, ele não morre afogado, porque ele sai batendo papo, sai falando e vai nadando por aí. E eu gosto às vezes de gesticular. O microfone na mão fica difícil. Né? Mas então, irmãos, essa semana nós tivemos, ou melhor, esse trimestre, nós tivemos muita lição sobre mordomia. E mordomia é uma coisa que muitas vezes alguns antigos acham que quando a gente fala em mordomia vai se falar de dinheiro. E não deixa de ser. Mas eu preparei um texto que diz o seguinte: em vez de falar sobre mordomia, nós vamos começar falando sobre mordomo. Vamos pensar um pouco, vamos imaginar se pudéssemos ter um mordomo. Seria bom, né? Muitos ricos têm seus serviçais, mas mordomo é o homem que toma conta de tudo, responsável geral. Ele administra, controla e orienta todos os outros serviçais. O nosso mordomo, se tivéssemos, gostaríamos que fosse responsável, que ele administrasse o seu tempo de trabalho, cuidasse de nossa casa e tudo que há nela, para que ele, fazendo tudo conforme está nos escritos que nós determinamos, ele possa nos devolver em atenção, dedicação, respeito, confiança e amor pelo que ele usa e usufrui daquilo que nós construímos. Não é assim? Nós construímos, contratamos alguém para ser nosso mordomo e digo para ele: eu quero que você faça tudo, me empreste quanto, mas eu quero que você faça isso tudo com amor, com respeito, dedicação. Não brinque no seu serviço, porque eu escrevi tudo o que é para você fazer e eu gostaria, ou melhor dizer, eu quero que você faça desse jeito. Não é assim que nós gostaríamos que o nosso mordomo fosse. Então vamos fazer uma oração. Deus Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor nos mostre realmente o que é ser mordomo, para que nós possamos dedicar-nos à sua vontade, para que nós possamos aprender o que é ser mordomo e servirmos ao Senhor com todas as suas necessidades, tanto espirituais quanto físicas, porque nessas físicas nós servimos aqueles que o Senhor determina para que levemos o seu evangelho. Abençoe-nos, faça com que nós venhamos entender o que vem a ser realmente essa mordomia cristã que tanto nós falamos em nossas mãos. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora se nós falarmos de mordomia cristã. Mordomia cristã é um assunto espiritual que tem a ver com o senhorio de Cristo. Em todos os aspectos da vida, Ele é o nosso Senhor. Mordomia cristã é tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Ou seja, faço tudo o que eu preciso atender ao meu mestre. Mordomia cristã é um estilo de vida daquele que aceita o senhorio de Cristo e caminha em sociedade com Deus como seu agente e administrador dos seus assuntos. Se nós formos trabalhar como administradores das coisas de Cristo e precisarmos de orientação, essa orientação nós vamos buscar Deus, nós vamos buscar a Bíblia, nós vamos buscar as orientações de modo
que elas sejam benéficas para nós e para aqueles que estão próximos de nós. E não é o que gostaríamos de ter para nós, seria maravilhoso se tivermos um administrador que viesse sempre falando para nós: está certo, está errado, mas aí no seu errado eu dei uma resposta, um ensinamento para você que está ali, naquele livro que eu orientei, naquele livro que eu ensinei as pessoas a escrever, mostrei como se fala para o seu povo, para o nosso povo. Não é assim querer o que é bom e certo. Quando conhecemos Cristo através das Escrituras e nos propomos a ser batizados, ou seja, deixar o velho homem, o homem ignorante para trás, e ser um bom homem com sabedoria em tudo que as Escrituras, os Evangelhos nos ensinaram e nos mostraram, estamos dizendo a Deus: eu aceito suas leis, eu aceito suas normas, eu aceito Jesus como meu único Salvador. Assim é quando nós fazemos o nosso batismo, né? Nós dizemos: eu vou deixar, vou morrer para o velho homem, para o velho mundo, e aqui estou eu para servir ao Senhor com nova vida. Então assim nós dizemos a Cristo, nós dizemos a Deus: faça de mim o que quiseres, eu estou pronto para servir. Mas isso não pode sair só da palavra, tem que sair do coração, né? Tem que sair do meu pensamento, que é verdade, tem que sair do meu coração, que é verdade. Assim as coisas acontecem com mais facilidade quando nós somos sinceros. A gente diz que é sincero quando estamos falando do coração, né? Se eu digo para alguém: eu te amo, da boca para fora, se a pessoa dizer: que legal, ele me ama. Mas quando eu digo de coração, ela não brinca com isso. Ela não vai sair dizendo: ele me ama, não, porque ela entendeu, essa pessoa entendeu, ela sentiu que é verdade. Então tudo aquilo que existia entre esses dois seres é verdade, é de respeito, é de carinho, é de satisfação por estar juntos. Assim é com Deus. Quando nós saímos do tanque e dizemos: faça de mim o que quiseres. Se eu estiver falando do coração, ele vai acreditar. E muitas vezes a gente sai do tanque, né, do rio, diz isso, mas ele diz: não, você não está pronto. Você não leu o suficiente, você não estudou o suficiente, não conviveu com pessoas que iriam te trazer as verdades às quais eu quero que você aprenda. Não que ele te deixe de lado, mas ele continua te acompanhando, porque esse estar com Deus é como se a gente diz: um estado. De repente a gente: poxa, é isso? Numa frase, como nós vimos hoje, a irmã fez a apresentação da lição, muito bem feita. É assim que acontece. Às vezes a pessoa entra na igreja, ouve uma frase e diz: poxa, não tinha pensado nisso, eu não tinha sentido isso. E aí começa a verdadeira vida, o verdadeiro amor. Esse dia eu falei com minha esposa: eu preciso voltar ao velho amor. Ou seja, eu preciso ler aquilo que eu lia quando entrei na igreja adventista. Eu preciso viver como eu vivia quando eu entrei para a igreja adventista. Isso deve ter uns 6, 7 anos. Porque o tempo vai passando, a gente parece que vai se acostumando, né? Vai se acostumando com as pessoas dentro de casa, vai se acostumando com Deus, vai se acostumando com a doutrina da igreja e vai se acostumando com o Evangelho. Relaxa, mas não podemos relaxar. Porque quando você saiu das águas, você disse para ele: faça de mim o que queres. O que quiseres, faça de mim. E ele não vai nunca dizer com você: então dá uma relaxada que você tira férias. A gente não tira férias de Deus. Deus é um emprego permanente, é um amor permanente e eterno. Ele não pode tirar férias. Quando conhecemos Cristo através das Escrituras e nos propomos a ser batizados, ou seja, deixar o velho homem ignorante para trás e ser novo homem com sabedoria em tudo que as Escrituras, os Evangelhos nos ensinam e nos mostraram. Estamos dizendo a Deus: eu aceito suas leis, eu aceito suas normas, eu aceito Jesus como meu único Salvador. Nós reafirmamos com fé em um mundo melhor.
porque Adão e Eva tiveram um mordomo, tiveram um mundo melhor, tiveram um mundo mais comunitário. Em Gênesis 2,15, se quiser ler a Gênesis 2,15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus botou Adão para lavrar e guardar. Vemos que Deus ordenou ao homem que ele devia lavrar e guardar aquela terra. E como Adão e Eva, Deus nos confiou também sagradas responsabilidades. Hoje temos a responsabilidade de cuidar do mundo material e do mundo espiritual. Devemos, como bons mordomos que somos, levar as verdades espirituais às pessoas. Nós devemos levar o que nós aprendemos dos mandamentos, o que nós aprendemos do Evangelho. Essa é a nossa missão. Isso foi o que Deus determinou para nós. Guardar, leia, aprende, guarda no seu coração, na sua mente, leve para os outros, mostra para os outros que Ele plantou em mim. Eu estou levando a vocês o que foi plantado em mim, para que vocês plantem em vocês e nasça em vocês esse amor, e nasça em vocês tudo que for próspero para a sua vida, tudo que for de alimento para a sua vida. Esses são os evangelhos, são as suas promessas, são as suas palavras. Hoje temos a responsabilidade, devemos, como bons mordomos, levar as verdades espirituais. Vamos ver a palavra do Senhor em Gálatas, que Paulo escreveu. Gálatas 1, de 1 a 12 e 15 e 16. Gálatas 1, salvação pela graça mediante a fé. Para reafirmar claramente o crente que recebe o Espírito Santo e como ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei do Antigo Testamento. Diz assim em Gálatas: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus. E por Deus Pai, eu ressuscitou entre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia, Jesus, ou melhor, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Esse século mal, ele está sendo praticamente os dias de hoje. Né? 5, versículo 5. Ao qual seja dada a glória para o todo sempre. Amém. Maravilho-me de como depressa passasses daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Deus. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, não tem importância. Por quê? Persuado eu agora a homem ou a Deus? Isso é Paulo dizendo. Eu procuro agradar a homem. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos,
E o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Isso é interessante porque nós podemos, às vezes a gente diz assim, essas coisas que estão escritas eram do tempo passado, mas isso aqui é o nosso dia de hoje. Né? Se eu for ficar pensando que essas coisas foram ditas para Paulo lá na Galácia, isso é dito para mim hoje, isso é dito para nós hoje. Né? Essas coisas que vêm através do Evangelho são ditas por Cristo. Cristo está mandando essa mensagem para nós. Seja puro, seja verdadeiro. Busque fazer com que as coisas aconteçam na sua vida e que ela melhore, porém faça isso também na vida dos outros. Porque quando Deus e o homem, Ele quer, como a irmã disse hoje, Ele quer que o homem seja feliz, seja próspero, seja sadio. E tudo aquilo que aconteceu ao contrário, nós estamos criando coisas para que saiamos da vontade de Deus. E quando a gente sai da vontade de Deus, nós acabamos culpando todo mundo. Né? Aquelas pessoas que estão próximas, os irmãos da igreja, o companheiro de trabalho. Na verdade, nós estamos nos afastando da luz, nós estamos nos afastando da saúde, da prosperidade, através dos nossos pensamentos, através dos nossos pecados. Às vezes a gente diz, não, pecadinho, não tem pecadinho, pecado é pecado. Né? Qual que é um pecadão e um pecadinho? É um pecado. Né? Um mordomo espiritual sábio se prepara para a breve volta de Jesus. Amém? Do aqui e do agora. E nós vamos meditar na palavra de Deus em Pedro, 1 Pedro 4. Vamos ver os versículos de 1 a 1 Pedro. Versículo de 1 a 3. Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou do tempo. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o nosso tempo de vida, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O nosso tempo que nos resta, devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Para que façamos isso, precisamos entender esse livro sagrado. E quando não entendemos esse livro sagrado, precisamos buscar ajuda, precisamos conversar com pessoas, precisamos participar de cultos que vão nos orientar sobre isso. E mesmo assim, se tiver dúvida, procure um pastor, procure um presbítero, peça orientação. Aquelas pessoas mais antigas na igreja, procure orientação. Diga que não entendi essa passagem. Precisamos conversar sobre isso. Então, não adianta você ler a Bíblia toda. E daí? Você acha que Deus vai dizer, olha, ele leu a Bíblia toda? Não, pode entrar, você está comigo. Não é isso. Ele entendeu, está vivendo, está participando das mensagens às quais eu te ordenei? Não, não vai estudar mais. Entendi. Então, explica para os outros. É essa a missão. Porque é bastante, versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando com soluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade
fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus e Espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eu sempre falo em oração. Oração é a comunhão. Como é você falar em oração, às vezes a gente pensa, mas como é que eu vou orar? Não precisa arrumar palavras maravilhosas. É como se você tivesse encontrado um amigo na rua e perguntado para ele, meu amigo, tudo bem? Fale algumas palavras para ele, converse algumas coisas com ele, ouça o que ele tem para dizer. Isso é uma oração. Você tratar bem os outros, né? Isso é uma oração. Não precisa de palavras miraculosas, palavras difíceis. Mas, sobretudo, tem ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros, ou seja, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas lhes acontecessem. Eu falo a respeito de doenças e problemas financeiros, físicos. Esses problemas, eles não são para que nós venhamos a desconjurar, como se diz, né? Desconjurar a palavra do Senhor. Eu não acredito, eu estou passando mal, eu estou sofrendo, Deus me existe, Ele quer que eu sofra. Não. Você tem que verificar o que te levou a isso. O porquê, que pensamentos você teve que te levaram a isso, que atitudes você teve que te levaram a isso. Porque às vezes a gente come uma maçã e passa mal, come um filho e passa mal. Aí diz, pô, mas eu não gosto de mim, ele gosta de você. Você que me pensou. Meu filho tem problema de comer camarão. Já pensou? Agora eu chego em casa com camarão lá, mas não só. Come e passa mal. Lógico. Aí vai dizer que ele está passando mal, ele chegou até a morrer, ele engasgou, mas Deus não tem nada a ver com isso não. Ele te deu inteligência, capacidade de raciocínio, te deu experiências de vida dos outros, que era para você aconselhar os outros, para você viver um mundo melhor. E o que você fez? Abandonou isso tudo, fez o que você queria, não é o que você quer, é o que Deus quer. Ele te mostra um caminho. Se mostra esse caminho aí, tem muita pedra. Ele ali é vizinho, por ali. Ali acaba caindo no buraco que não viu. Ali nesse outro tem pedras enormes que você tem que pular, se machuca. Bom, e agora? Não era melhor ter experimentado o caminho que Deus lhe mostrou, mesmo tendo pedras e espinhos? Quem sabe na hora que você fosse passar, ele ia tirar o espinho do seu caminho? Não é a fé? Ele mandou, eu acredito nele, eu tenho fé que vai dar tudo certo. E ele falou, eu vou, mas não acreditamos em Jesus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos do fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, sofrer injúrias, sofrer insultos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. A irmã também falou sobre
quando nós recebemos essas dificuldades para vencer isso tudo, né? Essas injúrias que vêm sobre nós temos que ser fortes. Nós temos que acreditar. Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Estou lendo, estou estudando, estou participando, estou fazendo coisas boas, estou vivendo de acordo com os seus mandamentos, com as suas escrituras. O que eu vou sofrer? Mas vai que não tem vai que não, é fé. Você tem que ir, tem que acreditar em Cristo. Você tem que pensar que eu estou com Ele como Ele está comigo. E tocar para frente. Agora as coisas que vierem sobre você, tem que orar, conversar com Ele, procurar entender e não maldizer. Nós somos mordomos espirituais e guardiões da verdade. Defendemos, aprendendo os ensinamentos que recebemos biblicamente, vindo da palavra de Deus. No versículo 7, como já disse, e aqui está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai em oração, conversa com Ele, pede proteção, esteja do lado dele, né? A gente às vezes assiste uma reportagem, eu tenho passado demais aí nessas televisões, reportagem de assassinato, reportagem disso, aquilo, mas tem sempre um delegado. A gente pensa, vou ficar do lado aqui, o delegado aqui, eu aqui, nada vai acontecer. Não é isso? Porque ninguém vai atacar o delegado, porque a gente imagina, né? Ninguém vai atacar o delegado, se ataca o delegado, saca da arma, papá me protege. E assim é o que nós devemos fazer. Está próximo, para que nós possamos conversar com Ele, aceitá-lo como Ele é, aceitar as orientações, as orações, aquilo que nós fazemos, acreditar, e devemos considerar a nossa vida presente à luz da vinda iminente de Cristo e do Filho do Mundo. Devemos ensinar que o nosso Mestre Jesus nos ensinou fazermos da mordomia nosso dever para com o mundo, levando aos que precisam os ensinamentos e assumirmos juntos os compromissos dele. Os compromissos que nós temos com Deus. Eu anotei aqui que são 7. São muito mais. Mas diz assim: primeiro, orar a Deus com fervor todos os dias. Segundo, amar uns aos outros com sinceridade e fervor no coração. Eu acho que a palavra-chave de tudo no mundo é amor. E com seriedade do coração. Porque Deus fez isso. Ele, vamos imaginar, então eu preciso, sei lá, imaginando, eu vou criar uns seres aí. Criar um ser mais ou menos. Não posso criar um ser mais ou menos. Eu vou criar aquele que está ligado comigo, ou seja, eu vou emanar meu amor e vou ver o que acontece. De repente, começa a surgir o homem. Aí ele diz para o homem: você vai viver isso no mundo aqui e vai dar nome dos bichinhos, vai dizer o nome das árvores, você vai cuidar disso aí. É seu. A partir de agora é seu. Você faz o que quiser, mas se reportando a mim, porque você foi emanado, você saiu do meu coração. E assim as coisas começaram a acontecer e está acontecendo até hoje. Né? Está acontecendo até hoje. Nós somos o que Deus quer que sejamos de coração para coração. Aí ele diz: ser hospitaleiro, ser hospitaleiro e generoso com os necessitados. 4. Servir aos demais cristãos mediante os dons espirituais que nos foram concedidos pelo Espírito Santo. Os dons espirituais só tem coisa boa. Então, o que nós temos que passar para os outros é só coisa boa, não tem o que pensar. Quinto, testemunhar de Cristo e servir a Deus no poder do Espírito Santo. Sexto, louvar a Deus,
amar a Deus, estar pronto para servir a Deus. Às vezes a gente diz, não vou fazer isso, não vou fazer isso com esse cara aí, não. Está louvando a Deus. De repente, ele, aqui no nosso mundão, né, na nossa sociedade, ele nem merece. Mas será que se eu fizer, ele vai reconhecer que o que eu estou fazendo é amor? Será que ele vai perceber que o que eu estou fazendo está vindo de Deus? Vai que ele percebe, você transformou a vida, você pegou aquele irmãozinho que estava perdido e trouxe ele para junto de você, ele diz, caramba, é isso, eu estava dizendo isso. Uma palavra, uma atitude que a gente faz a pessoa, mas se a gente não quiser fazer, não está pronto, entendeu? Não tem aquela luz no coração que Deus colocou, que nós temos, cada um de nós tem essa luz. Alguns são apagados, outros são extensos. 7. Permanecer fiel a Cristo no meio das provações. Filho, né? Na hora que você está naquele sufocão, não morre, e nossa, você viu um acidente. Uma coroa de ouro. A coroa é de ouro. Exato. Entendeu? Então tem certas coisas que a gente tem que, nesse momento que você tem que pensar em Deus, me dê forças, esteja comigo, faça de mim aquilo que o Senhor quer, aquilo que eu falei lá no batismo, faça de mim, me dê força para vencer essa dificuldade, me dê palavras para falar ali. Às vezes a gente fica pensando que vir aqui na frente e falar é fácil. Outras pessoas, nossa, eu não faria isso nunca. Mas conversa com o Espírito Santo. Porque muitas coisas que eu disse aqui não estão escritas. Muitas coisas que eu disse vão vindo de acordo com o Espírito Santo. Acha que eu preciso e que vocês também precisam. Amém? Porque às vezes a gente fala coisa, eu não estou falando para os outros, eu estou falando para mim. Eu estou mostrando que eu preciso ter amor, mas esse amor eu tenho que ter no meu coração. Às vezes falta entusiasmo para a gente fazer alguma coisa, mas nós precisamos forçar. É isso que ele diz, é permanecer fiel a Cristo no meio das provações. É a dificuldade, a vontade. A irmã White, irmã Ellen G. White, ela escreveu duas coisas. Eu gostaria de ler, está no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 301. Abrirei meu coração ao Espírito Santo, a fim de que sejam despertadas todas as faculdades e energias que Deus me confiou. Pertenço a Cristo e estou empenhado em meu serviço. Sou um dispenseiro, ou seja, eu sou um mordomo da sua graça. E a outra mensagem é nesse livro, que foi escrito em 2013, e eu ganhei esse livro do irmão Ismael. Eu estive na casa dele uma vez, vi esse livro, né, perto do céu. Aí, como eu não tenho muita vergonha, eu pedi. Porque às vezes a gente vê e fica com vergonha, né? Eu vou pedir, ele vai dizer não. Não, eu já tenho. Eu não tenho livro. O máximo que eu vou ter é o livro, né? Aí eu falei com ele, irmão, esse livro aqui é útil para você? Lógico, não é para mim. Ele me olhou e falou, cara, pergunta se é útil. E eu falo que ele pede. Aí ele pegou o livro assim, por que você quer o livro? Tem meditações diárias, eu não tenho nenhum. Mas que toma, seu. Então eu tenho de vez em quando lido algumas meditações diárias. Inclusive já fiz uma pregação sobre essa mensagem diária, e é muito interessante. Se algum irmão tiver, não esse livro, também me pede de novo, mas existe algum livro de meditação diária, faz o seguinte: lê e pensa o que eu poderia falar durante 30 minutos
tal, e vai treinando para vir aqui e falar sobre as coisas. Oi? É aqui, ó, perto do céu. Meditações diárias. Isso, mas tem muito mais. O Ismael tem mais nada. Mas diz assim a mensagem do dia 25 de março, que é hoje, Deus e o dinheiro. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Satanás apresenta hoje as mesmas tentações que apresentou a Adão e a Jesus, o segundo Adão, que venceu o inimigo, possibilitou que o ser humano vencesse. São os nossos esforços somados ao poder de Cristo que nos farão vencer. São os nossos esforços somados ao poder de Cristo. Entendeu aí? São os nossos esforços que nós temos que fazer alguma coisa com o poder de Cristo para que nós saiamos vencedores. O céu inteiro observa com interesse para ver que uso estamos fazendo dos talentos que nos foram confiados por Deus. Se desejamos acumular tesouros no céu, usaremos os bens do Senhor para o avanço de sua causa, para a salvação de nossos semelhantes e para abençoar a humanidade. Tudo que for assim usado, o Senhor depositará em nossa conta no banco, que nunca falha. Quando amamos a Deus de todo o coração, os bens não são um impedimento para o progresso da nossa luta cristã, pois as pessoas consagradas receberão os melhores investimentos para serem feitos e usarão sua riqueza para abençoar os filhos de Deus. O constante emprego das capacidades para acumular riquezas terrenas fixa o homem na terra. Ele se torna escravo de Mamon. À medida que a riqueza aumenta, o coração idólatra se esquece de Deus e se torna mais confiante em si mesmo e satisfeito. Quanto mais ricos ficamos, quanto mais bens temos, estamos vendo perder, ficamos super satisfeitos. Eu tenho, e esquecemos de Deus. Nós nos apegamos a essas coisas e nos perdemos na graça de nosso Senhor. Os deveres religiosos são negligenciados, manifesta-se impaciência diante da restrição e o ser humano se torna independente. O mundo se coloca entre ele e o céu. Seus olhos ficam cegados pelo Deus deste mundo, de maneira que se torna incapaz de discernir ou reconhecer o valor das coisas eternas. Motivos mais fortes, instrumentos mais poderosos não poderiam existir. As grandiosas recompensas de fazer bem, as alegrias do céu, a campanha dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e do seu Filho, o enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade. E o que jamais penetrou em coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não seria tudo isso um grande incentivo para que desejássemos consagrar o coração em adorável serviço ao nosso Criador e Redentor? Não deveríamos então ter em grande consideração a misericórdia de Deus, busquemos todos nos relacionar com aquele que nos amou com um maravilhoso amor e aproveitemos o grande privilégio de nos tornarmos instrumentos nas mãos dele, para que possamos cooperar com os anjos ministradores e sejamos colaboradores de Deus
Cristo. É o que nós devemos orar, pedir para Deus justamente isso. Senhor, me ajude através dos seus anjos, para que eu me torne um colaborador seu. É difícil o mundo que eu estou vivendo, as coisas que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, mas faça esse milagre, faça com que as coisas aconteçam no seu mundo,